Lucas, a gente tocou no assunto ontem de uma nova lei que entrou em vigor antes de ontem, né? Isso. Acerca da coleta seletiva. E dissemos aqui que, aliás, lemos até uma matéria da Veja um tempo atrás, da Veja BH, que dizia que poucos bairros de Belo Horizonte estão preparados para a coleta. 30, né? Parece Acho que 30 bairros. É. E pouquíssimos caminhões para coleta. E a nossa pergunta foi a seguinte: como se entra a lei em vigor e não tem condição de se ser feita essa coleta em larga escala como deveria ser? Sim. Aí nós trouxemos aqui o Lucas para nos explicar esse assunto. Bom, primeiro é importante esclarecer que essa lei, que é o Regulamento de Limpeza Urbana, ela não se restringe somente à questão da coleta seletiva. É uma lei que rege todas as ações de limpeza urbana na cidade: a varrição, a coleta domiciliar, a capina, a disposição de resíduo, a gestão dos resíduos especiais, e um dos itens faz referência à coleta seletiva e à reciclagem. Então, é um documento legal muito mais abrangente que vai nortear todas as ações de limpeza urbana. Em relação especificamente à coleta seletiva, o que mudou do RLU antigo, porque o nosso regulamento de limpeza urbana era de 78, né? Então ele já estava um pouco defasado em relação a outras leis que surgiram depois, é que agora você tem uma ênfase maior na coleta seletiva, inclusive com a participação dos catadores, reforçou essa participação, apesar de que a SLU já vinha fazendo dessa forma, né, há muito tempo. Então reforçou essa participação e tem aí algumas penalidades para a questão da separação do material, né? Onde tem coleta seletiva porta a porta, se a pessoa não separar direitinho no dia que tem a coleta seletiva, ela misturar com outros resíduos que não podem ser reciclados, ela pode ser penalizada. A questão da abrangência dos 30 bairros, conforme você destacou, é algo que a gente ainda está estudando para fazer a ampliação. Não existe ainda nenhuma cidade no Brasil de grande porte que tenha a coleta seletiva na cidade inteira, porque, primeiro, que é um processo muito mais caro do que a coleta convencional. Então, isso requer investimento, etc. Segundo, que a coleta seletiva ela é uma ponta do processo, né? Uma ponta do processo de reciclagem. Então, não adianta você coletar seletivamente se você não tiver para onde levar esse material. Como processar, né? Exatamente. Então, você tem que construir as duas pontas de forma simétrica, né? E a terceira questão, e aí já uma questão mais estrutural do Brasil mesmo, é que ainda não existe mercado, não existe uma indústria consolidada para consumir esse material reciclável. Então isso também precisa ser construído, né? A Política Nacional de Resíduos, ela dá alguns direcionamentos em relação a isso, questão da logística reversa, etc., mas é alguma coisa que vai levar tempo até que isso fique consolidado. Pois é, mas o poder público, por exemplo, em âmbito municipal, que é o que você está ligado a ele, não tem condições, por exemplo, de facilitar ou de incentivar ações privadas, por exemplo, para o crescimento, para o aumento do processo como um todo, desde a coleta até o consumo desse material? Porque realmente é difícil para a prefeitura dar conta de fazer esse processo seletivo, de coleta seletiva, porque a gente produz muito lixo, né? Você poderia, por exemplo, mensurar para a gente quantos % seria do lixo produzido por uma família comum seria reciclável ou não, né? E aí a outra pergunta também, se o poder público não poderia facilitar isso. Olha, os estudos que a gente tem é que, teoricamente, 25% do resíduo que é produzido numa residência, por exemplo, ele é potencialmente reciclável. Mas existem aí alguns problemas de próprio mercado. Às vezes um resíduo ele pode ser reciclado, mas você não tem nenhuma indústria próxima que consome, que pode consumir esse resíduo. Então, tem essas restrições, teoricamente 25%. Agora, onde a gente tem coleta seletiva porta a porta, porque aí também depende muito da pessoa separar na casa dela, de forma correta, etc., em torno de 10%. Então, assim, na prática, 10% de tudo que pode ser produzido numa residência, por exemplo, é potencialmente reciclável. E depois vai depender dessa questão do mercado. Que seria o quê? O plástico e o papel, basicamente? Plástico, papel, metal e vidro, né? Essas são as categorias principais. Mas você tem outras coisas, por exemplo, embalagem PET, plástico filme, né? Que pode ser reciclado, mas aí depende de processos mais complexos. Então tem todo esse detalhamento. Em relação a isso que você falou do incentivo, quer dizer, a ação da prefeitura ela está muito mais relacionada à questão da coleta, né? A coleta é uma atribuição
que é realmente do município. Agora, esses incentivos, principalmente, por exemplo, incentivos fiscais, né? Você poderia ter, caso você tivesse uma indústria ou indústrias que trabalhassem com material reciclável, você poderia dar alguns incentivos. Isso tem que partir do governo federal, principalmente, porque muitas indústrias não estão nem dentro do município. Então não tem como... âmbito federal, né? Exatamente. Por exemplo, você pega uma Coca-Cola, que é uma grande empresa, né? Então você poderia estar negociando com essas empresas de embalagem. Lucas, que isso é possível? Eu acredito, porque em alguns países isso já está sendo buscado. Em nenhum lugar isso está plenamente 100%. Consolidado. Mas tem países na Europa, por exemplo, que já tinha uma lei semelhante a essa que a gente, né, tem há pouco tempo, a política nacional, que fala da logística reversa e responsabiliza o produtor por esse resíduo. Explica para a gente o que é logística reversa. Sim, então, a logística reversa é isso. Por exemplo, eu produzo uma embalagem. Então, eu coloco essa embalagem no mercado, né? Um Tetra Pak, uma embalagem de suco, uma garrafa PET de refrigerante. Pela legislação europeia, por exemplo, o produtor, a Coca-Cola, a Brahma, sei lá, ela tem que ir lá e pegar de volta o resíduo da embalagem e reprocessar ou dar alguma destinação. Isso aqui é a logística reversa, que você coloca aquela embalagem no mercado, depois você pega de novo. E isso é responsabilidade da empresa. Agora o Brasil está tentando estabelecer essa política. Isso acontece muito acho que com pneu e bateria de carro, acontece já, né? Ou não? Já tem algumas iniciativas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente já tem uma parceria com a Indústria Nacional de Pneus, né? De a gente recolher o pneu e eles dão a destinação. Eles fazem um tratamento, pegam esse pneu e dão um tratamento. A pilha também, parece que tem uma campanha tem grande. algumas iniciativas, mas o importante é o quê? A empresa mesmo que produz a pilha, por isso que isso depende muito de regulamentação federal, porque às vezes a indústria que produz a pilha não está nem no Brasil, está lá na China, sei lá. Então, as empresas que produzem é que têm que ser responsáveis por recolher e destinar o resíduo. Mas o governo tem que fiscalizar isso, né? Então ele tem que, já tem que, na hora de assinar o contrato, autorizando a entrada no país, ele tem que liberar isso. Exatamente, é isso que o governo federal está fazendo agora a partir da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele está conversando com as empresas, área por área, né? Empresas que fabricam baterias, empresas que fabricam lâmpadas, empresas que fabricam embalagem, para começar a estruturar essa estratégia de logística reversa. A gente leu a notícia ontem, Lucas, o brasileiro tem aquele medo da palavra multa. Aparece a palavra multa, o brasileiro já pensa, nossa, jamais alguma coisa para arrancar o dinheiro da gente. E é bom ouvir sua explicação e até mesmo o seu ensino aqui para algumas coisas que nós somos até leigos e ignorantes no assunto. Porque o que acontece? Não é uma forma de você tomar dinheiro mais uma vez. Não. É uma questão de acontecer alianças, a organização de como que se recicla, como que se vai fazer. E eu acho que o que o Jean disse é fantástico. Se o governo federal investir na questão realmente de incentivo fiscal para que haja reciclagem, nossa, aí você vai ver acontecer do dia para a noite. É verdade. Porque até o mesmo papel reciclável, ele é mais caro do que o papel normal. É verdade. E tem gente que usa, é claro que usa o reciclável, mas ele é mais caro, ele é bem mais caro que o rolo de papel normal, aquele sulfite, né? Isso. Então isso tem que haver o incentivo fiscal, porque senão para a empresa não adianta. Eu trabalhei numa empresa que eles compravam papel reciclável assim por ideologia mesmo, porque senão por custo aumentava cerca de 10% a 15% no gasto, porque é muito gasto. Então eu achei muito interessante essa questão de você explicar acerca de não é um modo de multar, é um modo de nós estabelecermos, né, princípios, uma nova lei e aí então sim punir se houver qualquer tipo de solução. É isso mesmo.